Quem trabalha em empresas públicas ou privadas já deve ter ouvido falar da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Este é o tema do programa Assembleia Convida de hoje, que também vai falar sobre o Dia do Cipeiro, que é dia 27 de julho. E para discutir o assunto, o deputado Marcos Martins, do PT, trouxe um time de especialistas aqui para a gente. Está conosco Gilberto Almazan, que é do Sindicato dos Metalúrgicos, da área de saúde. E também conosco Gilberto Salviano, da área de saúde da CUT. Sejam todos muito bem-vindos. E claro, eu apresentei aqui já logo de início o deputado Marcos Martins, né, que o senhor já está na lista aqui, que já é nosso convidado de sempre aqui. Sejam muito bem-vindos. Deputado, vou começar pelo senhor, que o senhor trouxe essa discussão para nós aqui na TV Assembleia. Por que falar de CIPA? Por que falar de cipeiro? Porque nós falamos de vida, de mortes, de doenças, de contaminações, de acidentes, falamos da vida das pessoas. E se nós não tivermos essa atenção voltada para dar espaço e favorecer a luta dos trabalhadores, especialmente os sindicatos, sindicalistas, para poder fazer valer algumas conquistas, alguns direitos, e a vida seja preservada. Esse é o tema, essa é a nossa preocupação. E que os empresários também se tenham consciência da responsabilidade também do empresário. Porque à medida que uma pessoa é acidentada, vai para a Previdência, por exemplo, as despesas, vai para o poder público. E as empresas também precisam se interessar, porque as pessoas que deixam de trabalhar porque foram acidentados, porque foram machucados, quebrados. E essas pessoas precisam ter uma vida digna e ser preservada em todos os sentidos. E é responsabilidade também, ou talvez principalmente pelas empresas, pelos empresários. E que a responsabilidade é dos trabalhadores de conscientizar também o trabalhador para utilizar os equipamentos, cobrar, fiscalizar se o local não é insalubre, se as condições de trabalho são dignas, o trabalhador pode trabalhar no lugar daquele, os riscos que o trabalhador corre. Então, essa preocupação é uma preocupação de saúde pública e do meio ambiente, é o local por onde vivemos. Ó, só para vocês que estão em casa aí ter uma ideia, só vou mostrar o currículo rapidamente aqui do deputado. O deputado Marcos Martins é administrador de empresas, foi vice-presidente da Câmara Municipal de Osasco, foi vereador por 5 mandatos consecutivos e um dos fundadores do PT na cidade de Osasco. Mas fora isso, ele atua também em movimento sindical há mais de 30 anos e também teve à frente aí do Sindicato dos Bancários. O senhor não para, né? O senhor está sempre do lado do trabalhador. Sim, sim. Do lado do trabalhador. Por isso está trazendo esse tema aqui para a gente. Sim. E fui presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia e eu continuo atuando na Comissão de Saúde. Deixa eu passar um pouquinho aqui do deputado para você, Giba. Hoje a gente está com 2 Gilbertos aqui, eu vou tentar coordenar Giba 1, Giba 2 aqui para ver o que a gente faz aqui, mas a gente não vai se confundir, não. No final, o assunto é um só e interessa para todos nós que trabalhamos, né? Giba, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Desde quando a gente ouve falar desse nome? Desde quando ela existe? Já tem décadas? A CIPA, se a gente for na origem histórica da CIPA, ela parte lá desde 1600, na época que existiam as minas de carvão na Inglaterra, que começou por conta dos acidentes. Dentro das minas foi criado um comitê de higiene e segurança, um comitê para poder dar conta dos acidentes naquela época. Agora, a evolução histórica da CIPA, ela tem um marco com a criação da Organização Internacional do Trabalho, em 1919. Em 1921, a OIT criou um comitê de saúde e segurança e delegou para que todos os Estados-membros criassem a chamada Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O Brasil só veio criar a primeira comissão de acidente de trabalho, comissão interna,
em 1944. Então, naquela época, os trabalhadores, a CIPA era eleita totalmente pelos empregados, indicado pelo sindicato. Olha As só. empresas não tinham nenhuma intervenção. Quer dizer, depois a CIPA foi sofrendo algumas mudanças na legislação, até que os empresários conseguiram impor uma legislação e um dispositivo que ela tinha que ser paritária. Então a CIPA de 1944 até 1900 e agora, né, 2017. 76 É. da legislação. Isto é. Então, a CIPA, ela tem um papel importante, como disse o Marcos, né? Um dos objetivos dela é a preservação da saúde, preservação da vida e a promoção da saúde. Quanta gente não deve ter morrido antes dela? Agora, se a gente pegar os dados estatísticos, para você ter uma ideia, no Brasil, nos últimos 45 anos, nós tivemos 40 milhões de acidentes de trabalho, quase 41 milhões de acidentes de trabalho. Peraí, repete como é que é o último... Nos últimos 40 anos, 45 anos, nós tivemos cerca de 40 milhões 939.984 acidentes de trabalho. Rapaz, E é muita trabalhadores inválidos, nesse período, em torno de 621.855 trabalhadores não retornaram mais ao trabalho. E mortes, óbitos no local do trabalho nos últimos 45 anos. 166.715 trabalhadores perderam suas vidas nos locais de trabalho. Isso é dado da Previdência Social. Então, Isso são dados que foram relatados. Estão sistematizados no sistema da Previdência Social, do Instituto Nacional de Seguros Sociais. O que esses números representam, Gilberto? Isso é uma tragédia, isso é uma guerra, né, avassaladora. Mas é maior que muita guerra que a gente já viu, né, esses números. Aqui só tem a metade dos trabalhadores. A outra metade dos trabalhadores são informais ou estatutários. Então, quando morre um policial militar, por exemplo, um motoqueiro, não entra nessa conta. Não está aqui. Então, a quantidade de mortes é muito superior a isso. Se isso já são dados de guerra, você imagine aí quando você junta... Agora, por que a gente não tem esses dados? Por exemplo, policial, porque que é uma profissão faz parte, super atingida aí com acidentes porque e mortes. não faz parte do INSS. Eles não são segurados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. É outro instituto de previdência. E esses dados é da Previdência Social do INSS. Então é para trabalhador seletistas. Isso com a CIPA. Imagina se não tivesse a CIPA. Imagine se não tivesse a CIPA. A gente está achando números absurdos, mas imagina se nem tivesse, né, a comissão interna. O Gilberto Asban, ele fala dessa questão de que se trata apenas de trabalhador seletista e que estão de fora os estatutários e os trabalhadores informais, né? Isso é verdade e as fontes de dados, por exemplo, dos trabalhadores estatutários deveriam estar dentro de um sistema único, mas cada município, cada estado tem o seu. Esfera municipal, esfera federal e nacional tem seu sistema próprio. Então, o que pode estar mais próximo disso foi a última pesquisa nacional do Ministério da Saúde, que junto com o IBGE apontaram 4,9 milhões de acidentes no Brasil. Foi um estudo de 2013. Num ano. Num ano. Quase Então, 5 milhões de acidentes. Isso. Os dados da Previdência falam em torno de 500 mil e lá falam em torno de 5 milhões. Então tem contradição nos dados, né? Além de subnotificação, você tem as contradições dos dados oficiais, né? E só para te dar um dado também importante, nos últimos 3 anos, no período de 2003 a 2015, nós tivemos 8.162 mortes no Brasil, né? Em 3 anos. 44 mil trabalhadores não vão retornar mais para o trabalho. E nós tivemos cerca de 2.050.598 acidentes do trabalho. Gente, esses números são impressionantes. Assim, é um diagnóstico assim, estarrecedor isso, porque são dados oficiais, né? São dados que estão nas estatísticas do Instituto do INSS. Do INSS. E existem informações que não chegam também, né?
as notificações, as informações. Isso são benefícios pagos. Isso é o que está Pagos. saindo do bolso. Isso, são benefícios pagos. São benefícios pagos. Te dá um exemplo, se um trabalhador morre e ele não vai, a família não vai receber benefício porque não deixou parentes que possam receber benefícios, não entram nas estatísticas. Gente, mas deve ter muita gente. Isso é benefícios pagos. Mas deve ter muita gente mais ainda nessa situação. Você é da área da Metalúrgica. metalurgia. Um dos sindicatos mais atuantes, mais, enfim, empenhados aí nessa área. Não é à toa, né? Porque tem um risco também muito grande. Né? E São Paulo concentra muito essa área da metalurgia, né? O estado de São Paulo, né? Haja vista aí ABC, com as montadoras, com todo o fomento que tem ali das outras empresas também, né? Basicamente as populações dali trabalham nessas grandes empresas. É onde a gente tem mais acidente, Giba? Na indústria tem muito Tem acidente. Em Osasco são 12 municípios, né? Osasco e região. E região. Pega 12 municípios. Nós analisamos os acidentes graves e fatais. Foi um total de 95 acidentes nos últimos 7 anos. Né? Tá. Desses 95 acidentes, 19 foram mortes. Quer dizer, a gravidade, quer dizer, 20% dos acidentes graves e fatais foram mortes. Então a gravidade ela é muito presente no setor. A gente tem uma legislação que a gente conhece muito como NR12. É uma norma regulamentadora número 12. Tá, já está em que número está na 12, CLT. Né? Tá na... Nós temos 36 NRs, né? Normas regulatórias. Ao todo. Tá. A 12 ela fala de proteção de máquinas. Ela é específica para proteger máquinas. Né? E a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, vem tentando a todo custo destruir isso, acabar com essa norma regulamentadora, porque ela diz que há um custo muito alto para adaptar as máquinas para a segurança dos trabalhadores. E aí a gente vê esses números, então, boa parte desses números são acidentes, principalmente fatais, são acidentes com máquinas. 20% foram mortes, mas 30% dos acidentes que a gente teve em Osasco, dos acidentes graves e fatais, foram mutilações. Um dos trabalhadores perdeu as duas mãos, as duas ao mesmo tempo, numa guilhotina, né? Para ele se limpar, depois do banheiro, ele precisava de ajuda do pai. Né? E a gente vê empresários querendo acabar com uma legislação por uma questão de custo. Né? Então, a gente fica estarrecido com esse tipo de postura de alguns empresários aqui no Brasil. Eu fico pensando aqui que se esse ônus ficasse para os empresários, eu digo assim, Silvia se acidentou e é essa empresa que vai me bancar pro resto da vida. Eu tenho certeza que eles ficariam mais em cima das normas de prevenção contra acidentes, né? Porque cai para o INSS, daí já não é mais problema meu, né? Existe uma legislação que são ações regressivas, que a Previdência Social e a Advocacia Geral da União é obrigada a entrar com uma ação contra a empresa para que a empresa ressarça os cofres da Previdência. As provas para fazer isso é do Ministério do Trabalho. O Ministério teria que ir lá fiscalizar no acidente grave fatal toda vez que tem um benefício. Vai lá, fiscaliza. Se tiver a prova que houve culpa da empresa, a Advocacia Geral da União tem que entrar com a ação. Então isso já existe? Isso já existe, desde 88. Desde 88, Mas a gente está vendo esses números, né? E nós tivemos menos, quer dizer, com uma quantidade próxima a 3 mil mortes por ano, a gente tem visto menos de 100 ações regressivas serem feitas no Brasil, né? Por ano. Isso significa que o Estado está dizendo que quem sofre acidente é o culpado pelo acidente. Quem mandou você estar trabalhando? Né? Ele é culpado pela morte. E o que a gente percebe é que o Ministério do Trabalho foi sucateado. Hoje você não tem praticamente fiscais para dar conta de fazer a fiscalização. Né? As pessoas estão se aposentando, estão saindo do serviço público, não tem
sendo feito... Não está sendo as feito reposição, fiscalizações. não estão repondo quem saiu. Isso. Saiu, aquele cargo não existe mais. Isso. Alguns postos, Osasco sofre o risco de ser fechado por falta de funcionários. Nós, quando pedimos Gente, então não adianta ter CIPA, né? Nós pedimos uma fiscalização, essa fiscalização, em média, vai chegar o retorno no sindicato, vai chegar o retorno mais de um ano depois. 1 ano e meio depois que a gente vai chegar. E aí, é por falta de trabalhador administrativo dentro do Ministério do Trabalho, falta de fiscal, por uma série de problemas. Mas a gente não tem esse retorno, né, do Ministério do Trabalho. Deputado, aí é complicado, né? Faz o quê? E os fiscais do Ministério do Trabalho, eles são uma quantidade tão pequena que eles não conseguem dar conta. E o Estado deixa de investir. E quando vem, ao invés de fazer o investimento na fiscalização, no Ministério do Trabalho, para dar resposta a esses problemas, vem um desmonte, que é a reforma do trabalho, que é para piorar ainda mais. Depois do golpe que nós recebemos aqui, que o povo brasileiro recebeu, o Estado recebeu, significa piorar ainda mais. É claro que a gente sabe, tanta gente grande querendo que essa reforma antecipe, faça o mais rápido possível. Porque sabem que é menos recurso na cabeça deles para investir na segurança, para investir menos no trabalhador, na vida do trabalhador. Vou pedir para o senhor segurar um pouquinho só essa informação, porque a gente está terminando esse nosso primeiro bloco. Estamos indo para o segundo, para o intervalo rapidinho. E no segundo bloco, quero voltar a discutir esse assunto aí. A gente tem pela frente, não dá para fechar os olhos. Mudanças vão acontecer, mudanças trabalhistas, mudanças na Previdência também. E a gente está falando disso. Embora a gente está falando de prevenção de acidentes, a gente não pode fechar os olhos para esses números aí que nós já temos, tanto de mortos como pessoas atingidas aí e em casa recebendo a Previdência. Mas eu peço para que você não saia daí, continue com a nossa audiência, que a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Até já! Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, que hoje fala sobre a CIPA e o Dia do Cipeiro. O Brasil está entre as nações com um dos maiores índices de mortes por acidentes no trabalho, ficando atrás apenas da Índia, da Coreia do Sul e de El Salvador, por exemplo. Segundo o levantamento realizado pelo DIESAT, o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho, divulgado pela Previdência Social, somente em 2009, está bem lá atrás, mas é somente em 2009 mesmo, no Brasil, o total de acidentes do trabalho registrados foi de 723 e 452 ocorrências. Bom, para discutir sobre este assunto, sobre CIPA, cipeiro, o deputado Marcos Martins, do PT, trouxe aqui com a gente um time de especialistas. Temos aqui Gilberto Almazan, que é do Sindicato dos Metalúrgicos, da área de saúde, e um segundo Gilberto, é o Gilberto Salviano, que também é da área da saúde, só que da CUT. Bom, no primeiro bloco aí, a gente estava fazendo um geral aí dos problemas, números que assustam, alarmantes aí de acidentes, de mortes, de quanto tempo a CIPA está atuando aqui no Brasil, né? Eu não sei se exatamente CIPA, mas essa ideia de proteger, de prevenir o trabalhador. E aí, assim, a sensação que eu tive, Giba, é que a gente está com uma CIPA engessada, com as mãos atadas, porque os números são muito grandes, parece que não está havendo prevenção, é isso? Estou errada? Não, você está certa. O problema da CIPA é que quando ela passou a ser paritária, a empresa passou a ter o controle dela. Então, quando a empresa passa a ter o controle dela, ela restringe a participação dos trabalhadores, principalmente trabalhador que tem relação com o seu sindicato. Então, esse é um grande problema. E tem uma coincidência muito grande que quando a CIPA veio para o Brasil em 1944, não foi instituída,
A OIT estava aprovando uma convenção chamada Convenção 87, que é Liberdade e Autonomia Sindical. Que ótimo. Então, no Brasil, nós não temos liberdade sindical nos locais de trabalho. Isso é um fato. E isso enfraquece muito a correlação de força entre aquilo que o trabalhador reivindica e aquilo que o empregador impede, do ponto de vista do direito do trabalhador, né? Impede essa conquista. Então, eu estou colocando isso porque, no meu modo de pensar, e com discussões que a gente faz com vários sindicalistas, é que essa falta de liberdade sindical nos locais de trabalho, ela é um impeditivo para que os trabalhadores ampliem as suas reivindicações. Não estão sendo ouvidos. E aí tem duas questões. Falou para as paredes. E tem duas questões. Uma foi que o Gilberto Asman colocou, e que isso é um conceito que permeia na sociedade, a culpa do acidente ser do trabalhador. Recentemente, um juiz, e aí não quero dizer que todo judiciário tem essa visão conservadora em relação ao acidente ou à doença, insinuando que o trabalhador se acidenta para receber indenização. Mas não é qualquer juiz. Então, me parece, depois, se você tiver o nome dele, pode falar. É o presidente do TST. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, o presidente, que é uma expressão máxima, né? E eu acho que isso é um dado que já devia ter sido superado na sociedade, né? A gente sabe que as condições de trabalho impostas por um mundo competitivo, né, onde nós temos aí... Você tem prazos para entregar, você tem metas para atingir. Você tem as condições ambientais, né? Você tem os ritmos de trabalho. Então, tem uma série de fatores de risco que coloca o trabalhador numa situação de sofrer um acidente ou adoecer. Expõe, né, o trabalhador. Então, por exemplo, você tem aí exposição a agrotóxico, defensivos agrícolas. Muitos trabalhadores morrem de câncer sem saber que está inalando um produto químico que já foi extinto em outros países. E isso, por exemplo, aliás, não vai... o Brasil é o principal consumidor e usuário ainda de agrotóxico do mundo. Do mundo, exatamente, né? Então imagina quantos trabalhadores não estão sendo diretamente atingidos. Então nós temos um problema de exposição contínua dos trabalhadores, e aí entra o que o Gilberto estava falando. Quando você vai discutir uma proteção para a máquina, que o empregador vem com o argumento de que isso gera custo. Quer dizer, o trabalhador perdeu as mãos, né? Perdeu, você amputar. Ou você ter o trabalhador exposto a riscos químicos. Quer dizer, isso não tem nenhum custo, né, para a família, para a sociedade. E tem custo para a sociedade, tem custo para o Estado. Só para... Aqui no Estado de São Paulo é muito importante o deputado Marcos Martins trazer essa reflexão, não só sobre a CIPA, mas sobre os acidentes de trabalho. Mas o Estado de São Paulo é o primeiro Estado, é o Estado onde está 1/3 dos acidentes, 1/3 das mortes e 1/3 dos afastamentos. É muita então, coisa. O Estado de São Paulo, que não é um problema só do governo federal, é um problema do Estado que está sofrendo com uma série de sequelas econômicas, de saúde, que são trabalhadores que às vezes acidentados perdem a sua renda, e se perde a renda cria uma desagregação social, porque a família deixa de ter um padrão de vida, porque o trabalhador se acidentou. Isso tem um custo, né, para o Estado de São Paulo. Eu acho que vale a pena aprofundar esse debate das condições de trabalho aqui no Estado de São Paulo. Sem contar as pessoas que são contaminadas de produtos químicos, do caso do benzeno, do amianto. O senhor, aliás, é um dos maiores defensores. Aí só tem leis, tem a semana, o mercúrio, dia, que é para lembrar o quão danosos são esses produtos que está aí. Esse é um limite muito claro das CIPAs, né? Como é que um cipeiro vai discutir o fim de uma matéria-prima na empresa que ele trabalha se as outras continuam trabalhando, né? Então, como é que eu vou chegar, cipeiro, né, numa empresa e falar, olha, precisa parar com a produção do amianto? Claro que o patrão vai dizer, não é possível, está todo mundo trabalhando, por que aqui não vai? Tem que ser proibido. Então, é uma discussão que tem que ser extrapolar a empresa. Não dá para ter uma discussão nível maior, só no local de trabalho.
Você tem que ter uma discussão. E dá para fazer isso, deputado? Estadualmente falando, dá para ter lei para falar proíbe? Aqui em São Paulo, o primeiro aí da federação da União que não produz mais, que é proibido ter. Dá para fazer isso? A gente tem esse poder? Existem leis, inclusive nossa lei, por exemplo, a do amianto. Proíbe o uso do amianto no estado de São Paulo. Tem essa lei? É uma lei. Do senhor? Em vigor. Pronto. Então não temos mais amianto. Está proibido. Deveria estar proibido no estado de São Paulo e não entrar mais amianto no estado de São Paulo. E não entra mais? Vem de outros estados que não têm leis que proíbem o uso do amianto no estado de São Paulo. E nós temos uma preocupação também, a outra etapa que nós vamos ter que enfrentar. Qual? Que outros países já estão enfrentando. A retirada, a desambientização do que já existe. Porque a gente tem amianto, só para quem está em casa entender, amianto, um dos lugares mais comuns que ele é conhecido que tem, lembra? Sabe aquelas telhas que a gente usa nos nossos puxadinhos, na garagem ali, que a gente põe ali? Então, aquelas telhas, as antigas, hoje tem as de plástico, né? Tem com outros materiais aí de petróleo e tal, mas naquelas antigas, que soltam um pozinho, inclusive, ali tem amianto. Tem amianto em tintas. Quer dizer que você pinta a sua casa, fica com uma cor linda, a casa fica super bonita e você fica inalando. Nos Estados Unidos, aliás, quando é detectado tinta com amianto, na hora que você está fazendo a raspagem de uma parede ou quebrando uma parede, na hora é parado o que está sendo feito, os funcionários param, tem que vir uma equipe específica toda moldada, toda lacrada ali para não respirar, para poder retirar o amianto e falar, agora você pode continuar a obra. Você vê o perigo que é o amianto. Ele dá câncer, né? Você morre de câncer. É cancerígeno. São 110 mil pessoas que morrem no mundo por ano por causa do... Agora, isso é o material que chega na minha casa. Imagina quem trabalha diretamente. Quem trabalha. Mas é o meio ambiente. Está contaminado o meio ambiente. Giba, você quer falar uma coisinha? Então, o deputado ele toca num assunto super importante. Só para a gente complementar. Que é a questão da vigilância nos locais de trabalho. Essa primeira vigilância é a CIPA que teria que fazer. Então, nós temos um Ministério do Trabalho com 2.500 fiscais, aproximadamente, para fiscalizar o Brasil inteiro. Agora, nós temos no estado de São Paulo uma vigilância sanitária. Só para lembrar que agora, em novembro, vai ser realizada a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. A vigilância em saúde, ela agrega a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, ambiental e de saúde do trabalhador. Então, ela tem uma capilaridade que envolve milhares de trabalhadores no Brasil inteiro. Então, nós temos que fazer com que essa vigilância sanitária, ela entre no local de trabalho. Até então, ela tem restrições, porque o empregador não aceita a vigilância sanitária fiscalizando o ambiente de trabalho. Mas ele pode não aceitar? Ele tem respaldo? Não pode, porque a Constituição Federal dá prerrogativa para que a vigilância faça a Ela pode entrar onde precisar entrar. Mas aqui no estado de São Paulo, em vários momentos, ela teve que entrar junto com o Ministério Público do Trabalho. Aí fica difícil, né, gente? Então você tem, de um lado, uma necessidade, né, de criar uma cultura de prevenção a partir do local de trabalho. Aí os trabalhadores têm que ser vigilantes, a CIPA tem que ser vigilante. Né? O Estado tem que ser vigilante. Não é só deixar nas mãos dos outros também. Acho que a gente, trabalhador, tem que fazer a nossa parte também, né? De falar, tem coisa errada aqui. Deixa eu procurar alguém que vai me ouvir, né, deputado? E quando a gente apresenta um projeto, existe uma tendência de transferir a responsabilidade para o governo federal e o Estado não assumir a responsabilidade. Como se o problema aqui no Estado não tivesse que ter a preocupação. Fala, não, isso é responsabilidade para o governo federal, que é do Ministério do Trabalho, a fiscalização. A gente vai empurrando, né? Vai empurrando. Do funcionário, do trabalhador que empurra para a CIPA, sei lá, o CIPA aqui não pode fazer nada, daí deixa nas mãos... Não, mas a maioria dos trabalhadores querem assumir isso. Faz a parte dele. Querem assumir isso. Mas a gente tem uma série de empecilhos, né? Um monte de pedrinha que vão colocando no caminho da gente. Para você ter uma ideia, todas as fiscalizações que foram feitas lá em Osasco, nos 12 municípios, todas as fiscalizações em acidente de trabalho, é por denúncia do sindicato.
Se o sindicato não tivesse feito denúncia, não tinham feito nenhuma fiscalização de acidente de trabalho. Todas, 100%, foram do sindicato. O sindicato não participou de uma fiscalização, apesar de estar na lei. Que vocês têm direito de... Tem direito de acompanhar a fiscalização. Então, temos o direito de acompanhar, de planejar, né, e de avaliar depois a fiscalização. E nenhuma o Ministério do Trabalho deixou que a gente acompanhasse. Então, o Estado, nesse momento, é um empecilho para a prevenção de acidentes. Gente, é quase a minha pergunta, para que existe CIPA, então? Né? Porque é tão lacrado, é tão vedado, é tão blindado, que a CIPA fica quase como um papelzinho ali bonitinho pra... Mas mesmo assim é importante. Não, tem que ter. Porque imagina, né, se não tivesse, mesmo do jeito que ela está, imagina se não existisse. Só para imaginar o avanço que nós já tivemos, que, mas avançou alguma coisa, mostrar que os cipeiros, quando a Eternit lá de Osasco funcionava, o cipeiro lá da Eternit não sabia que o amianto era cancerígeno. O cipeiro, um deles é o presidente da Breia, que é o Eliezer. Ele era presidente, ele era cipeiro lá na Eternit. Trabalhava lá, respirava lá. E nunca haviam falado para ele que o amianto era nocivo à saúde, que fazia mal. Nunca. Então, só para ver assim a gravidade e a importância, que hoje o trabalhador pelo menos sabe, ou pelo menos fica sabendo, tem informações, principalmente pelos sindicatos, pelos trabalhadores. Então, existem reuniões, formações, preparando o simpista para fazer o trabalho no local de trabalho. Lamentavelmente, precisa ir além do local de trabalho, mas é limitado. Completar aqui que o deputado estava falando, ó, Eternit é condenada em 30 milhões de reais por usar amianto. A Eternit, maior fabricante de telhas e caixas d'água de fibrocimento do mercado brasileiro, foi condenada a substituir amianto por outras matérias-primas. Esse é um processo que estava rolando desde 2008. E ela foi condenada agora, em 2017. Quer dizer, de lá para cá, deputado, quantas pessoas foram infectadas desde que se descobriu e falou, olha, para de usar amianto? A gente Quantos tem que morreram? Quase 10 anos, aí uma década até falar, ó, parou e tá multada. E tem que doer no bolso para doer na gente, né? Para doer, para todo mundo pegar e mudar realmente. Bom, eu tô indo de novo pro intervalo, porque o papo aqui tá bom. E quando o papo tá bom, o tempo passa rápido mesmo. Mas eu quero deixar aqui a discussão para o nosso próximo bloco, falar aí de reformas trabalhistas, assim que a gente tem que falar, não me esqueci não. E falar também sobre subnotificações e qual é o tipo de acidente que mais atinge o trabalhador hoje aqui. Será que a gente tem algum? Será que é inalação? Será que é amputação ou, enfim, acidentes com as mãos, com os pés? Não sai daí que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso. O programa Assembleia Convida volta já já. Espera aí que a gente estava aí com uma discussãozinha aqui, mas que a gente já ajusta exatamente nessa abertura de bloco aqui. Olha, desde que foi criada em 1944, agora sim o Gilberto aqui me dando uma colinha aqui no ouvido, a Comissão Interna de Acidentes de Trabalho, a CIPA, tem ajudado a reduzir o número de acidentes dentro das empresas e das organizações brasileiras. Bom, o programa Assembleia Convida trouxe um time aqui para debater o assunto. O deputado Marcos Martins, do PT. Temos também aqui conosco Gilberto Almazan, do Sindicato dos Metalúrgicos, da área de saúde, e o nosso segundo Giba, que é o Gilberto Salviano, da área de saúde, só que da CUT. Obrigada pela cola aí, Giba. Okay. Desde 44, né? Tinha botado bem mais recente. Depois eu vou passar esse histórico para o deputado. Passar esse histórico aqui. Isso, passa os dados. No bloco anterior, a gente discutiu aqui o poder do Estado, né? Para tentar mudar aqui. O Estado de São Paulo já está à frente, pelo menos com uma lei aí, que a gente tem aí para o não uso mais aí do amianto. Sim. Mas aí, se a gente for falar isso, deputado, eu vou falar que tem benzeno também.
Benzeno, mercúrio, Mercúrio. tem chumbo silicose, e outros. Chumbo, cloro. Ixi, tem um monte de produtos. aí vai ter que fazer uma lei para cada um. Não, e veja bem, E tem os agrotóxicos ainda. Agrotóxicos. tudo isso se evapora e fica no ar. E a população inala. Isso vai acontecer, o que está acontecendo agora. Aumentando a quantidade de pessoas com câncer, por exemplo. Isso é um Aumentando. ônus para o Estado, né? Porque olha Aumentando. quanta gente vai ter que entrar aí na fila para se cuidar, para tentar ter uma sobrevida, né? Se Do começar- benzeno, por exemplo, o meu projeto, que foi vetado pelo governo do Estado, que eu estou cobrando para que ele seja derrubado esse veto, é apenas para que se respeite o uso na bomba de gasolina, o gatilho, quando dá o sinal, parar. Já existe aquilo para isso, para não abastecer mais do que o sinal. É aquela frase que a gente fala assim, completa. Isso, completa, isso. dá um chorinho. Dá um chorinho. E ele põe um pouquinho, a bomba Põe um trava pouquinho. ali no tanque e o frentista vai e põe mais um pouquinho. E aí evapora Vem os e gases. fica parado numa altura de 1,5 metro, porque é mais pesado, Do que o oxigênio, metal do que o- pesado, do que a atmosfera. Ei, E aí as pessoas ficam inalando isso e vai se contaminando. Depois disso, o vento leva para o ar. E a população continua inspirando isso e se contaminando. imagina, só na cidade de São Paulo, 11 milhões e meio de pessoas, de carro tem 7 milhões, 8 milhões, imagina quanto que não é abastecido. Então, isso que nós estamos Eita. pedindo aqui para o Estado. Quando você perguntou de projeto, não dá para fazer uma lei? Então nós fizemos uma lei, foi vetada pelo governador do Estado, Geraldo Alckmin, e nós estamos pedindo para que derrube esse veto, que já tem os 4 estados aproximadamente com leis funcionando. Está na nossa frente. Nossa frente. Tem várias cidades com leis aprovadas, funcionando. E não traz nenhum tipo de problema para o abastecedor, a pessoa que abastece, mas para garantir o frentista e garantir a saúde pública, o meio ambiente público, a saúde da população. É isso que está em jogo. Aumenta a quantidade de pessoas com câncer, há mais necessidade de hospitais para atender pessoas contaminadas de câncer, e a população vai ficando cada vez mais assustada, mais pessoas, e câncer, essa doença. E isso precisa começar a evitar os casos, as causas desse problema, pelo menos aqueles que a gente conhece. É essa a nossa luta. O combate ao câncer de produtos que a gente já conhece para evitá-los. Complicado. Os agrotóxicos Agrotóxico. Os é agrotóxicos. outro. Teria que mudar isso daí para ser orgânico o alimento. Incentivar a agricultura Incentivar, familiar. incentivar. Né? Isso vai de encontro à luta dos trabalhadores, do campo. Teve aqui uma apresentação muito importante aqui no Água Branca, né? O Parque da Água Parque da Branca Água foi Branca. há alguns finais de semana atrás aí que Isso. teve uma... Do MST, uma apresentação de produtos do país O inteiro. MST é um dos maiores produtores de arroz. Exportadores de arroz aqui do Brasil, o MST. Sim, também. Arroz orgânico, né? Então, veja a importância dessas coisas e o valor na medida que precisa ter CIPA, precisa ter organização, precisa ter sindicato e precisa avançar nessas conquistas e não fazer o desmontes que está em andamento aí. Giba, você já sofreu algum tipo de acidente de trabalho? Não, felizmente não. Né? Graças a Mas a gente vê diariamente acontecer acidentes. Você de falou trabalho. aí, em algum momento do programa, de um funcionário que teve as mãos decepadas. Quer dizer, a mão que a gente, enfim, acessa, tudo escreve, come, se limpa, enfim. Qual é, eu tinha deixado essa pergunta no bloco anterior, Giba, qual seria a parte mais atingida nos acidentes que a gente tem das empresas hoje aqui no Brasil? Ainda Eu são acho que é membros com mão. superiores. Mas a gente chegou uma época... Membros superiores. os Braço mão e braço. mãos. A gente chegou na década de 70, no início da década de 70, com estarrecedor dados que a gente amputava perto de 500 mil dedos por ano dos trabalhadores. Minha nossa. Isso vem mudando, né? A gente tem uma mudança. Hoje,
o que nos preocupa muito, além desses acidentes com amputação e tudo, mas são as doenças, né? Deu uma ligeira melhora porque você consegue fazer alguns diagnósticos hoje melhor do que se fazia na década de 70, de 80. Mas mesmo assim, a gente tem uma subnotificação enorme de doenças, muito por falta de diagnóstico. Por exemplo, saúdes mentais, raramente a gente consegue provar que é uma doença relacionada ao trabalho. E isso acontece demais. Mesmo as doenças respiratórias, ou por esforço as LER, tendinite, tenossinovite e tal. São doenças que acabam não tendo diagnóstico correto, ou se questiona muito os diagnósticos, né? O amianto é um, né? A pessoa se contamina, o tempo entre a pessoa respirar e a doença, o câncer aparecer, pode demorar até 35, 40 anos. Isso. Quer dizer, 40 Como anos é que depois, você vai lá para trás, você vai dizer, olha, tal. Então você consegue muitas vezes fazer o diagnóstico, mas não consegue fazer a prova de que aquilo foi por causa do trabalho. Então a gente tem ainda uma subnotificação enorme na questão de doenças por causa disso. Então esses números são que a gente vê não mostra a realidade. Aquilo que o Gilberto, o outro dois, né? O Gilberto II, segundo Gilberto, né? Disse lá no primeiro bloco, a questão que a gente, dados estatísticos do IBGE, que a gente tem perto de 5 milhões de acidentes, e os dados estatísticos do INSS mostram um décimo muito desse. Menos. Perto de 10% por causa das subnotificações. Muita subnotificação e muito são doenças provocadas pelo trabalho. Que não dá então, uma amputação é mais difícil de você esconder. É uma coisa meio óbvia, né? E uma doença, há uma subnotificação difícil de ser reconhecida. Giba, o que dá para mudar? Temos que mudar muito? Acho que historicamente, se você pegar desde os anos 70, quando começou e iniciou os registros de acidente de trabalho, até 1978, nós temos cerca de quase 2 milhões de acidentes. O Brasil já foi denunciado mundialmente por ser campeão mundial de acidente de trabalho. Eu falei, a gente está à frente da Índia, gente, pelo amor de Deus. Em 1970 era campeão, né, de futebol, ao mesmo tempo tinha esse dado que foi propagado no mundo inteiro. Acho que o governo militar, em 78, ele introduziu alguns dispositivos na legislação para tentar diminuir isso. Só que isso veio também com a subnotificação e com a não liberdade sindical nos locais de trabalho. O regime militar piorou ainda muito mais a perseguição aos trabalhadores. No ano de 2006, o INSS ele criou um novo modelo de concessão de benefícios, de benefícios previdenciários. Esse novo modelo ele está respaldado no chamado conceito epidemiológico. E eu vou explicar rapidinho. Até 2006, nós tínhamos em média, de um período de 2000 até 2006, 510 mil acidentes de trabalho. Essa era a média. Com esse novo conceito epidemiológico, de que o trabalhador não precisa mais provar que ele se acidentou dentro do trabalho, mas se determinada atividade, se determinar, como o setor bancário, onde que a maioria tem lesões por esforço repetitivo e transtornos mentais. Então, se a grande parte dos trabalhadores que vem adoecido do setor financeiro, ele com a mesma doença, então esse dado epidemiológico faz com que ele ficou doente no trabalho. Então nós saímos de 510 mil acidentes para quase 650 mil acidentes de trabalho. Em torno de 150 mil trabalhadores adoeciam no local de trabalho e esses adoecimentos passavam por debaixo dos narizes dos técnicos, engenheiro, médico, técnico de segurança e pela CIPA também. Pior ainda. Claro. E a categoria então, eles bancária... não enxergavam. Era 150 mil acidentes subnotificados, doenças do trabalho. Por ano. Por ano. E esse ano só caiu em 2005 por conta da crise de desemprego que o país vive.
né? Nós tínhamos emprego pleno até um determinado tempo e hoje nós estamos com uma queda de quase 14 milhões de empregados. Mais de 14 milhões já. E aí então, eu falei... certamente isso deve ter influenciado. Aí eu falei, a gente está com mais 6 minutinhos finais só aqui para o programa terminar, e eu falei das reformas previdenciária e trabalhistas, não quero terminar o programa sem... A sua opinião, você acha que de repente dá para entrar, ou tem lá na reforma trabalhista, por exemplo, a CIPA, nessa reforma que vai vir, ou falando bem, ou falando mal, enfim? Olha, na minha opinião e na opinião do debate que a gente faz, vai piorar, né? Estava conversando isso com o Gilberto agora há pouco, né? E ele também tem a mesma visão. Quer dizer, a terceirização vai criar um esfacelamento dos ramos profissionais e vai diminuir o número de trabalhadores. E a CIPA está sempre condicionada, a criação da CIPA, ao risco que o trabalhador está exposto e a quantidade de funcionários que tem na empresa. Então você vai ter empresa que tem 5 funcionários, 10 funcionários, 20 funcionários, ou nem todas elas vão ter CIPA. Então quais são os mecanismos que a gente pode criar para tentar enfrentar esse problema? Por enquanto, a gente percebe muitas dificuldades, pelo menos da nossa visão. A gente não sabe o que vai acontecer, porque tem a reforma trabalhista que vai piorar ainda mais, né? Tem 2 itens da reforma trabalhista, que é o trabalho intermitente e o trabalho temporário, que vai piorar mais ainda as condições de trabalho. E com a terceirização, é uma espécie de uma terra arrasada, né? O que está sendo colocado hoje para a sociedade é um desmantelamento total dos direitos trabalhistas, né? É isso mesmo, Giba? É isso. A proposta da CNI, lá atrás, que ela colocou 101 pontos para a modernização do país e tal, essas que estão sendo colocadas agora. Estão querendo mexer em perto de 200 pontos da CLT. Então é aquilo que falavam lá atrás. É o mesmo empresário que não quer mudança na lei e que deixa os seus trabalhadores serem mutilados. É o mesmo empresário. São os mesmos empresários que financiam bilhões para deputados, senadores, mas não querem investir na segurança dos seus trabalhadores. São os mesmos empresários. E a gente precisa ter uma sociedade que queira, de fato, discutir isso. Olha, nós vamos deixar continuar essa situação, porque quem paga é a gente mesmo, né? Então, o trabalhador vai lá, se mutila, vai para a Previdência Social, quem paga é a sociedade. Aí vem o governo e fala, então tira o direito dele receber, né? Não pode mais aposentar, não pode, então se quiser aposentar aos 65 anos, né? Que as pessoas não vão conseguir se aposentar, então isso é claro na reforma da Previdência e na reforma trabalhista e com a terceirização é retirada de direitos. Complicado, né, deputado? Eu ia falar do Gilberto, lá foi bancário. Bancário também. E eu também. Também? Então, é uma categoria muito grande que tem problemas nas mãos e que, embora não sejam cortadas, a pessoa fica impossibilitado de trabalhar. No caso dos metalúrgicos, no meu amigo Gilberto Malzana, que acabou de falar aqui, aqueles que cortam a mão, perde o braço, perde as pernas, cortam. Então, todos são acidentes, todos são ruins e deixam as pessoas, se não mutilados, mas impossibilitados de trabalhar. Então, essa reforma também eu concordo, é o desmonte do pouco que resta dos trabalhadores. É diminuir e piorar ainda mais. Por isso que os grupos, o que eles querem é a reforma da Previdência. Se trocar o presidente, troca, mas o outro que ficar lá seja representante deles, para fazer essa reforma e esse desmonte com os direitos da população, isso em geral, até a venda das terras brasileiras para estrangeiros, que está aí já em jogo, em andamento. E as privatizações que se expandiram aí, e pelo Estado, aqui o prefeito de São Paulo privatizando e vai por aí afora. É isso que está em andamento. Reduzir o Estado ficar pequeno
a privataria ser grande. Mas é isso. Só lembrando aqui que o deputado Marcos Martins, ele instituiu o mês de maio, mês do trabalhador também, e desde 2010, quando foi aprovada a Lei 14.012, de autoria dele, além do mês do trabalhador, é o mês do cipeiro no estado de São Paulo. Está aí a razão da gente estar aqui no estúdio, no Assembleia Convida, discutindo, informando e tentando achar caminhos para melhorar toda essa situação. O programa aqui acabou, estou com o tempo mais do que esgotado. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Por favor, portas abertas sempre aqui para a gente discutir este tema e outros que têm a ver com a vida da sociedade. Obrigada a cada um de vocês. Eu que agradeço. Bom, o programa Assembleia Convida fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, hein? Até lá, tchau.